Boa noite, dando continuidade no trabalho, vou falar sobre o tópico onde diz sobre os negócios jurídicos que têm por objeto a fruição do estabelecimento, arrendamento do fundo de empresa e responsabilidades tributárias. Bom, sobre esse tópico, o autor traz dentro das possibilidades de negócios jurídicos o usufruto e arrendamento, que é uma das modalidades mais frequentes. Nessa situação, o titular do estabelecimento ele não transfere o direito à propriedade sobre os bens que integram o estabelecimento ao adquirente, mas apenas direitos referentes à sua exploração econômica. Nesse tipo de modalidade, há a constituição de direitos de uso e gozo sobre o estabelecimento, em caráter temporário, em favor de terceiros e de quem passará a exercer a atividade econômica a que se destina. Mas para a produção desses efeitos a terceiros, deverá se cumprir as formalidades que estabelece o Código Civil, onde diz que o contrato que tenha por objeto a alienação ou usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá seus efeitos quanto terceiro, depois que é averbado à margem da inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis e publicar na imprensa oficial. Passado essas etapas, o inquilino ele deverá pagar a contraprestação pecuniária, que é o valor da locação, e ao final do contrato, restituir os bens que compuseram aquele estabelecimento, no mesmo estado em que foram recebidos. Como foi dito, não há alienação do estabelecimento, pois não ocorreu aqui a transmissão da sua propriedade. Portanto, o arrendante, que é aquele que arrendou o imóvel, ele continuará sendo responsável pelos tributos anteriores ao evento da constituição do arrendamento, se responsabilizando aos eventos tributários que ele mesmo praticou, pois não haveria sentido ou mesmo razão para responsabilizar o arrendatário, uma vez que o patrimônio que compõe todo aquele fundo daquele estabelecimento continua sendo atrelado ao arrendante, que é o proprietário da totalidade daquele estabelecimento, daquele bem. Agora, quanto aos tributos decorrentes de eventos praticados pelo arrendatário, que já foi quem alugou aquele estabelecimento ou fundo, em função da exploração do estabelecimento, da atividade econômica daquele estabelecimento, vale observar que não haverá razão, então, para ele não se responsabilizar, pois será ele o responsável sim pelos tributos de eventos por ele praticado, e não o proprietário daquele estabelecimento, e não o arrendante. Agora eu vou falar sobre o tópico de delimitação dos requisitos adicionais do artigo 133 do CTN e os tipos de responsabilidade tributária. Artigo 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, ela responderá pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido. De que forma? Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade, ou subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro ramo do comércio. Em regra, a responsabilidade tributária na sucessão empresarial, ela ocorre quando uma pessoa jurídica adquire de outro fundo de comércio ou estabelecimento comercial e continua a exploração da atividade econômica, com ou outra razão social. Por outro lado, não havendo continuidade ou reinício do exercício da empresa dentro de 6 meses, por parte do alienante, ocorre, então, a responsabilidade integral. E nessa parte aqui é muito importante a gente focar sobre a responsabilidade integral, porque não há um consenso doutrinário ou jurisprudencial a respeito do que significa o chamado responsabilidade integral, sendo então ela interpretada dentro do texto de 3 formas, por 3 autores diferentes. Primeira, responsabilidade exclusiva do adquirente. Essa responsabilidade ela vem sendo defendida pelo Luciano Amaro. Ele diz que, quando o Código fala de responsabilidade integral do adquirente, ele quer dizer que o adquirente lhe responde sozinho, ou seja, não há obrigação do alienante. Haverá, portanto, uma exclusão do alienante enquanto sujeito passivo de responsabilização pelo tributo.
Já a segunda, que trata da responsabilidade principal do adquirente, remanescendo a responsabilidade subsidiária do alienante, ela é defendida por Aliomar Balieiro, que contrapõe a primeira interpretação. Nessa, Aliomar, ele vai falar que há uma inversão da subsidiariedade, pelo que propõe o artigo 131, inciso 2 do CTN, onde diz que são pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meio, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Ou seja, se o adquirente vier a perder por uma causa física ou econômica aquele conjunto de bens que lhe foi transferido pelo alienante, o alienante, poderá ser chamado administrativamente ou judicialmente a satisfazer o débito do adquirente, ainda que nenhuma atividade esteja exercendo. Essa, inclusive, foi uma interpretação adotada pelo STJ em uma RESP, que é o número 706.016/RS. A terceira lá vai falar da responsabilidade solidária entre adquirente e alienante. Nessa terceira responsabilidade, ela vem sendo defendida pelo Hugo de Brito, indicando uma solidariedade entre o adquirente e o alienante. Para ele, o sentido da palavra integral, que está no artigo 133, está muito mais próximo do sentido da palavra solidário, que é da palavra só ou isolado. Responder integralmente, portanto, quer dizer responder pela dívida em sua totalidade e não apenas pelo que o devedor não puder pagar. Bom, diante de todas essas exposições doutrinárias, o Daniel Peixoto, que é o autor desse artigo, ele vem trabalhando no sentido de que ele vai defender a responsabilidade principal do adquirente, que é o que foi defendido pelo autor Eliomar, que é onde há a subsidiariedade entre o alienante e o adquirente, onde diz que se o adquirente vier a perder por uma causa física ou econômica aquele conjunto de bens que lhe foi transferido pelo alienante, este poderá ser chamado administrativamente ou judicialmente a satisfazer o débito do adquirente, ainda que nenhuma atividade esteja exercendo. Bom, eles defendem isso porque eles entendem de tratar de uma suposição legislativa, onde o legislador supõe que, na medida em que se uma sociedade empresária aliena um de seus estabelecimentos, não estará então reduzindo o seu patrimônio líquido, uma vez que a saída dos ativos que compõem o fundo da empresa corresponderá uma entrada relativa à contraprestação econômica, que é o dinheiro recebido. Logo, dessa forma, haverá, na maior parte dos casos, um aumento patrimonial líquido realizado, representado pelo recebimento de mais-valia correspondente à alienação do aviamento. O que é aviamento? Aviamento é a capacidade de um determinado estabelecimento comercial de produzir lucro. Bom, por fim, agora eu vou falar sobre o último tópico, que vai tratar da recuperação judicial, onde ela vai trazer inovações da Lei Complementar 118 de 2005. Nesse tópico, vamos tratar das principais adaptações ao artigo 133, trazida pela Lei Complementar 118, onde passou a contar com 3 novos parágrafos, que procuraram excepcionar a responsabilidade do adquirente. Não vou falar aqui sobre, não vou citar e falar e ler os 3 parágrafos, porque são muito extensos, então é importante a gente acompanhar os 3 parágrafos, enquanto eu vou falar o que o artigo vai trazer sobre essas 3 inovações. Bom, diante das três inovações que foram trazidas para o artigo 133, ele quer dizer que não vai responder pelos tributos a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquiriu fundo de comércio ou estabelecimento comercial quando houver as situações das hipóteses citadas em cada parágrafo. Nas palavras do autor desse artigo, ele diz que o propósito do legislador foi alinhar o Instituto à alienação do estabelecimento empresarial e aos princípios e diretrizes consagrados na nova lei falimentar, que é o princípio da eficiência,
Ele diz que na realização do ativo e da preservação da empresa exige, além de dar celeridade no rito de liquidação, que também se apure a melhor avaliação possível dos ativos a serem alienados, com o objetivo de satisfazer e com maior intensidade o interesse dos credores da massa falida. Dessa forma, podemos observar que a segurança disposta ao adquirente é que este não será responsabilizado pelos débitos, pois a partir do momento em que ele adquiriu aquele fundo ou estabelecimento, ele também colaborou para que o preço a ser pago por ele alcançasse pilares próximos ao de mercados. E um ponto curioso apontado pelo autor está no artigo 133, parágrafo 1º do CTN, que emprega diferentes redações para o inciso 1º e 2º, que tratam da recuperação judicial. No primeiro caso, no inciso 1º, ele excepciona da sucessão qualquer alienação judicial de estabelecimento. Já no segundo caso, que é o inciso 2º, ele só excepciona a alienação judicial de filial ou unidade produtiva isolada. Dessa forma, de maneira superficialmente abordada, ela vai observar que o Código pretendeu distinguir conceitos quase que indiscerníveis, que não tem como interpretar, que é como venda de estabelecimento, venda de filial e venda da unidade produtiva. Essa diferenciação ocorreu com o propósito de destacar que não cabe no processo de recuperação judicial a venda de todos os estabelecimentos em bloco para o caso de falência. E a recuperação judicial ela também é regida pelo princípio da preservação da empresa. A ideia é que o devedor possa superar a crise econômica financeira por meio dos instrumentos previstos na referida legislação, customizados de acordo com a situação concreta da empresa em plano de recuperação a ser apresentado ao juiz e aos credores. Nesse plano, deverá conter, então, detalhamento, os meios de recuperação a serem utilizados pela empresa, dentro daqueles sugeridos pelo referido preceito, a demonstração da viabilidade econômica do plano de recuperação, o laudo econômico-financeiro de avaliação dos bens e ativos do devedor. Importa destacar que é necessário a aprovação desse plano por parte dos credores e, uma vez rejeitado, a recuperação judicial ela será convertida em falência por parte do juiz. Bom, e por fim, nas situações em que o adquirente possui algum tipo de relação direta com a pessoa que se encontra em uma situação falimentar ou de recuperação judicial, ela será igualmente responsabilizada, pois o propósito, portanto, dessa regra é evitar que haja manobras fraudulentas com a finalidade de frustrar os objetivos do Instituto. Bom, esses foram os últimos 3 tópicos relatados, passados para vocês por mim. Peço desculpas porque tratamos de assuntos que ainda não vimos na faculdade e que, caso haja alguma dúvida, estaremos aqui para esclarecê-la juntamente com o professor.